Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal, logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, Trump confirma ter interferido para a FIFA rever punição aos Estados Unidos. Governo paga recorde de 34 bilhões de reais em emendas antes das eleições. E o novo ciclo da seleção, que deve marcar o fim da geração Neymar. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta terça-feira, 7 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ter interferido diretamente na decisão da FIFA que permitiu a escalação ontem contra a Bélgica do goleador dos Estados Unidos, Balogun. O atacante deveria ter cumprido suspensão automática de um jogo depois de ter sido expulso por entrada violenta no jogo anterior contra a Bósnia. A FIFA não anulou a punição, apenas a adiou por um ano. Um reconhecimento indireto que a expulsão foi correta, mas a sanção contra a dona da casa, governada por um aliado político e econômico, não lhe era conveniente. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. Balogun foi expulso na quarta-feira pelo árbitro brasileiro Rafael Claus, contra o qual a Casa Branca produziu um dossiê. Quando confirmou ter feito o pedido num telefonema ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, Trump se referiu ao brasileiro como um árbitro de passado duvidoso e admitiu nem saber o que significava um cartão vermelho. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot in the proper place. A UEFA acusou a FIFA de violar as regras ao suspender a punição ao atacante Balogun, classificando a decisão como inédita e injustificável. A Conmebol saiu em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, enquanto o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, criticou a interferência política no caso. A decisão também foi alvo de fortes críticas da imprensa internacional. E a cúpula da OTAN começa hoje na Turquia, sob forte tensão entre Estados Unidos e aliados europeus, agravada por ameaças e ações de Donald Trump. Os europeus tentam manter Washington comprometido com a aliança, em meio à escalada da guerra na Ucrânia. O caso envolvendo o atacante Balogun aumentou o desgaste diplomático entre os dois lados. Representantes de empresas e entidades brasileiras contestaram em audiência nos Estados Unidos as acusações de práticas comerciais desleais que podem resultar em uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O encontro foi avaliado como mais técnico e menos tenso do que o do ano passado. Os setores defenderam que as exportações beneficiam a economia americana e pediram a ampliação das exceções à sobretaxa. A consulta pública será retomada hoje, antes da decisão final do governo dos Estados Unidos. A Confederação Nacional da Indústria prevê que, caso os Estados Unidos adotem essas novas propostas de taxação contra o Brasil, cerca de 4 mil produtos exportados pelo Brasil poderão ser afetados, alcançando o equivalente a quase 15 bilhões de dólares em exportações. Hoje o Estadão também informa que o governo Lula pagou quase 34 bilhões de reais em emendas parlamentares até 4 de julho. Foi um recorde para o período pré-eleitoral e acima do total liberado em todo o ano eleitoral de 2022. A maior parte dos recursos foi transferida antes do defeso eleitoral, permitindo que estados e municípios gastem o dinheiro durante a campanha. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que o modelo amplia a vantagem de parlamentares que disputam a reeleição. O governo afirma que a execução dos recursos segue a legislação, as determinações do STF, a aprovação técnica dos projetos e a disponibilidade orçamentária e financeira.
Ministros do STF determinaram que os presidentes dos tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia expliquem até amanhã pagamentos de penduricalhos acima do limite fixado pela Corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino alertaram que o descumprimento pode levar ao afastamento dos dirigentes. Segundo a reportagem do Estadão, alguns magistrados receberam mais de R$400 mil em maio. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, afirmou que a autorização para pagamentos retroativos do adicional por tempo de serviço buscou garantir a saúde financeira e a previsibilidade orçamentária dos tribunais. Notícia no seu tempo. Quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que seguirá no comando da seleção brasileira e classificou o momento como o início de um novo ciclo. A renovação deve marcar o fim da geração Neymar, com a saída gradual dos principais veteranos e maior espaço para jovens talentos. Mudanças na comissão técnica também estão previstas, enquanto o treinador terá mais 4 anos para reformular a equipe. La verdad que fue mi último mundial, sí. Terei tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente. Ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. Salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue. Ontem, Cristiano Ronaldo se despediu da Copa do Mundo com a eliminação de Portugal para a Espanha. Depois da derrota, o técnico Roberto Martínez confirmou que deixará o comando da seleção portuguesa. E as oitavas de final da Copa do Mundo chegam ao fim hoje, com 2 confrontos que definem os últimos classificados para as quartas de final. À 13h tem Argentina e Egito e depois às 5h tem Suíça e Colômbia. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu Tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.